É sempre um prazer, uma alegria muito grande quando a gente é convidado a compartilhar a palavra do Senhor, não obstante a grande responsabilidade e aquele aperto que dá no coração, porque eu, como acho que todos que aqui se colocam, seja aqui no púlpito ou ali embaixo, não tem diferença, a gente se sente indigno. O meu desejo é estar aí, sentado, ouvindo, para aprender a cada dia e ser moldado pela palavra de Deus. Mas, então, atendendo, irmãos, ao pedido do nosso pastor, eu quero fazer a leitura do Salmo 131. Eu queria que os irmãos não abrissem a Bíblia, depois eu falo por quê. Eu vou falar, ou melhor, eu vou ler, e queria que os irmãos prestassem atenção nesse salmo. Ele só tem 3 versículos, ele é muito pequeno, e depois nós vamos tentar falar ou repetir de cor. Então, atenção, Senhor, ele é um salmo de Davi, cujo título é Calma em Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar, sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança, assim é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então vamos tentar repetir, irmãos. Quem tiver firmeza, eu acho que talvez a metade da igreja ou mais conhece esses salmos e sabe de cor. Quem não sentir segurança, tenta ouvir do lado aí o irmão que tem mais segurança. Vamos falar forte? Vamos. Quem errar não tem problema, isso aí vai ser bom para a gente nessa manhã. Eu não vou conduzir aqui, senão vai todo mundo na minha garupa, né? Então, vamos lá. Não tem problema errar, não. Começa assim, né? Ó. Senhor. Forte, irmão. Teve gente que não arriscou, né? Então, irmãos, agora nós vamos falar juntos, toda a igreja, né? Repetindo comigo agora, então, ó. Ele se dirige a Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Fácil, né, irmão? Agora, acho que a maioria pensou assim: ó, eu sabia de cor e não sabia que eu sabia, não é? Só 3 versículos. Irmãos, parece arrogância. Davi já começa declarando que, ó Senhor, a minha alma não é assim. Parece que dá uma impressão assim, mas puxa vida, olha que pessoa arrogante. Ó Senhor, ó, meu coração não é soberbo, o meu olhar não é altivo, não ando à procura de grandes coisas para mim,
nem de coisas maravilhosas. Olha como que eu sou bom, Senhor. Olha como que eu sou humilde. Ó, Senhor, olha como que eu sou limpo de coração. Não é, irmãos? A princípio, assim, dá a impressão de que ele está passando uma ideia. É de uma pessoa soberba. Apesar de estar falando que não é, parece que é. Não é se uma pessoa chegar perto de você, Daniel, e falar assim, ó, Daniel, ó, eu não sou bravo, né? Eu nunca fiz maldade com ninguém, parece que a pessoa está se vangloriando, não é? Aí a gente olha assim, rapaz, hein? Você está meio cheio de si. Mas veja bem, irmãos, a vida de Davi mostra que não é assim. Ele não estava falando com ninguém, a não ser com o próprio Deus. Isso muda tudo. A gente, quando fala com uma pessoa, a gente pode estar sendo tentado, então, a passar uma falsa imagem, uma falsa ideia daquilo que a gente não é. Mas ele está falando com Deus, olha bem, Senhor, Senhor. Então, irmão, não tem como a gente passar uma falsa ideia para Deus. Então, aqui, na verdade, ele está abrindo o coração para Deus e falando da sua real situação, como que é de fato o estado do seu coração. Veja bem no Salmo 16, 2, Davi diz assim, digo ao Senhor, também ele se dirige a Deus, ele não fala com um amigo, ele não compartilha com um grupo de pessoas. No Salmo 16, 2, os irmãos podem conferir, ele vai dizer assim, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. É de alguém soberbo, essas palavras, ou é de alguém manso, humilde e simples de coração? Como, irmãos, que um rei pode falar assim, bem nenhum possuo, senão a ti somente? Ora, o rei era soberano, ele tinha autoridade e autonomia até sobre a própria vida da pessoa. Ele podia falar assim, mate aquela pessoa, prenda aquela pessoa, não é assim, Tiago? Tiago, muito bom de história, né? Mas todos nós sabemos disso. O rei tinha autonomia total sobre todas as coisas, e ele declara para Deus, Senhor, eu não tenho nada, não possuo nada, isso tudo aí são coisas materiais, isso tudo passa, o único bem permanente, duradouro, eterno e que faz diferença na minha vida é o Senhor. Então nós podemos concluir, irmãos, que não existia arrogância, não existia desejo de passar uma ideia diferente na vida de Davi, porque o arrogante e o soberbo, irmãos, eles se gabam das coisas, mas Davi declara que o seu único bem é o Senhor. No Salmo 139, 23 e 24, também a gente pode conferir a situação do coração de Davi, desse homem de Deus. Quando ele novamente se dirige a Deus e diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É uma oração, irmãos, de quem tem o desejo de andar com Deus. É um coração, irmãos, que está assim aberto para receber tudo que vem de Deus e para abrir mão das coisas que de fato não fazem diferença, as coisas aqui da terra. Então ele pede a Deus para mostrar para ele se existia no coração dele alguma coisa que desagradava a Deus, alguma semente ruim, algum caminho mau, alguma coisa que não provinha do trono da graça de Deus. E pedir, ó Deus, então, fazendo assim, me guia pelo caminho eterno. Esse é um desejo, irmãos, de alguém que de fato não abrigava soberba, não abrigava altivez no olhar, de um homem que não procurava coisas grandes e nem coisas maravilhosas demais para si. Mas Jesus, em Lucas 18, 9 a 14, irmãos, ele mostra para nós o que é arrogância. Quando ele
Vamos abrir lá em Lucas 18, 9 a 14, quando ele, diante de uma situação, ele passa uma lição muito importante para nós e para aqueles que estavam ao seu redor na época. Propôs também essa parábola para quem? Para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Isso sim, irmãos, é arrogância, é vaidade, é orgulho, é soberba. Então Jesus, para essas pessoas que confiavam em si mesmos e se consideravam justos e desprezavam os outros, ele contou essa parábola do fariseu e do publicano. Então, enquanto o fariseu se colocava em pé e orava de si para si mesmo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, não sou como esses aí, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Imagina o olhar, irmãos, desse homem fazendo essa oração, olhando os outros por cima. Não sou como esses aí, a plebe, né? Não sou como esses coitados pecadores caídos. Eu estou por cima. Isso é arrogância, isso é soberba, isso é altivez, irmãos. A gente considera os outros menores e nós somos superiores a eles. Aqui, assim, irmãos, está um exemplo desse pecado que Davi fala diante de Deus, que está livre dele. Irmãos, toda vez que eu ouço ou que eu leio sobre soberba, eu me lembro do pastor Zé João, quando aqui ele falou o seguinte: a pessoa que abriga no seu coração a soberba é uma pessoa sem recurso, não tem recurso para ele, ele será sempre um derrotado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, quem tem como resistência, opositor, Deus, ele será sempre derrotado. Quem pode vencer Deus? Então, a pessoa que tem um coração soberbo, ele terá sempre Deus como seu opositor. Ele terá a resistência de Deus. A soberba vai fazer uma barreira entre ele e Deus. E Deus abomina, irmãos. Deus detesta a arrogância. Veja bem que Provérbios 16:5, na hora que eu começar a ler, talvez alguém vai até começar ou terminar, né? Esse versículo que é tão conhecido, Provérbios 16:5, ele diz assim: abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. E o verso 18: a soberba precede a ruína. Olha bem, irmãos, é tão perigoso isso no nosso coração, que precede a sua ruína, a nossa ruína. O soberbo tende a arruinar-se, a cair, a se dar mal. Então nós devemos pedir a Deus, como Davi pediu: Senhor, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E sobre a altivez, irmãos, esse outro pecado, no verso 18 mesmo, a parte B fala assim: e a altivez de espírito precede a queda. Da mesma forma, tanto a soberba quanto a altivez nos conduz à queda. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então são coisas, irmãos, que Davi fala que não existia no coração dele, né? Então esses pecados já não dominavam mais o coração de Davi. Mas olha o que ele diz, irmãos: pelo contrário. Vamos voltar ao nosso texto, então. Pelo contrário. Aí, irmãos, nós vemos uma atitude, aquilo que nós devemos fazer quando nós detectarmos alguma coisa, alguma semente ruim, alguma coisa no nosso coração que não agrada a Deus. O que ele falou?
Pelo contrário, eu fiz calar, eu fiz. Davi buscou recurso em Deus, irmãos. Ele pediu, ele clamou a Deus misericórdia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha uma sensibilidade frente ao pecado, irmãos. Nós não estamos falando aqui, a Bíblia não mostra um homem perfeito. Davi não era perfeito. Em algumas áreas da sua vida, ele nem é exemplo para nós, como pai, como chefe de família, não é? Nós vemos que é um homem que deixou muito a desejar, mas era um homem que, quando confrontado com o pecado, irmãos, ele se arrependia no pó e na cinza, e clamava a Deus misericórdia, e ele procurava se levantar, sempre. Ele não tinha um coração endurecido. Lembra do seu pecado, quando o profeta Natã foi confrontar Davi? Na hora, ele falou: pequei contra o Senhor, eu sou esse homem. Ele não ficava arrumando desculpas, querendo se defender, querendo colocar a culpa nos outros. Ele assumia a sua culpa e se arrependia diante de Deus. Então Davi falou assim: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. É um ato, irmãos, de buscar em Deus a solução, com humildade, em toda a dependência de Deus, pedindo perdão pela nossa soberba, pela nossa altivez, por atitude, irmãos, que humilham as outras pessoas. Às vezes, irmãos, a gente nem percebe que está fazendo isso. Por isso que Davi fala: Senhor, sonda e conhece, vê se há em mim, porque parece que o próprio Davi fala assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Pode ter alguma coisa oculta, irmãos, no nosso coração. Então ele era tão preocupado com isso, irmãos, né, que ele diz: quem pode, ó Deus, absolve-me até daquilo que está ocultado, escondido, ainda não veio à tona no meu coração, mas está fazendo com que eu peque contra o Senhor. O desejo de ter um coração limpo, irmão, de Davi, era muito grande. Por isso, repito, um homem segundo o coração de Deus. Salmo 19, 13, também tem para nós algo maravilhoso. Salmo 19, 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Salmo 19 é de quem? De Davi. Depois dele falar tudo que ele falou a respeito da lei de Deus, irmãos, que é maravilhosa, era mais preciosa do que ouro, do que as riquezas maiores desse mundo, ele fala: também da soberba guarda o teu servo. Ele tinha uma preocupação tão grande com a soberba, irmãos, talvez porque ele era rodeado de coisas tão grandiosas, né, como rei, ele tinha preocupação. E às vezes, irmãos, as bênçãos que Deus tem nos dado, às vezes essas bênçãos, seja um excelente salário ou uma riqueza que venha de família como herança, às vezes aquilo, irmãos, é uma armadilha na nossa vida. Aquilo nos causa soberba, nos faz sentir melhor ou maior do que as outras pessoas. Talvez Davi, por toda aquela riqueza e glória, né, e poder que estava ao seu dispor, ele tivesse essa grande preocupação de não se ensoberbecer diante das pessoas, né? Mas não era só Davi, irmãos, que tinha aprendido isso não. Paulo também. Alguém se lembra? O que Paulo fala lá em Filipenses 4:11? Porque aprendi a viver. Os irmãos podem repetir? Porque aprendi a viver. Como que Paulo aprendeu a viver? Feliz, satisfeito em toda e qualquer situação. Tem uma palavrinha importante ali, irmãos, porque aprendi, é o que nós temos que fazer, aprender, né? Como todos nós, a nossa vida é de aprendizado. Assim como Davi fez calar e sossegar, ele orou a Deus para que Deus o livrasse desse pecado da altivez, da soberba, do orgulho, da vaidade. Paulo também, ele diz: eu aprendi
a viver feliz, contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Ele descreve algumas situações, na fartura, na escassez, né? No frio, na dor, lá quando ele estava preso na prisão é ótimo, né? Quando ele estava preso, né? Ele estava reclamando? Não, ele estava cantando louvores a Deus, né? Ele até reconhecia que aquelas algemas eram uma forma de Deus o conduzir para pregar o Evangelho ali naquele meio, onde teve conversões, não é isso, irmãos? Ele foi instrumento de Deus ali naquele local. Irmãos, mas eu quero também falar de uma coisa. Jeremias 17:9, eu tenho pedido bastante participação da igreja, né? Jeremias 17:9, alguém é capaz de falar para nós o que está em Jeremias 17:9? Sem medo de errar? Fala da situação do nosso coração, né, irmãos? Fala que o nosso coração é o quê? É enganoso. E mais o quê? Corrupto. Mas tem uma palavrinha, não sei se os irmãos já repararam. Ele fala assim da condição dessa corrupção do nosso coração. Como que ele é enganoso? O pastor citou aqui. Uma vez, meditando sobre isso na nossa sala, uma irmã falou assim: Zé Antônio, eu nunca tinha reparado nessa palavra. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu nunca tinha reparado no desesperadamente. Ele é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. São expressões fortes, irmãos, para nos despertar. O nosso coração é terrível. E esse nosso coração, irmãos, pode nos levar a uma condição, então, de procurar mostrar uma humildade que não existe no nosso coração. Até isso o nosso coração pode fazer conosco, né? De nos levar a ter atitudes que vai nos enganar. Eu tenho um irmão, um amigo, lá em Valadares, sabe, Tiago, ele é pastor Tiago, ele tem uma casa muito bonita. E teve uma época que uma loja de decoração de móveis, pediu para fazer uma demonstração e colocou lá aqueles móveis bonitos, sem compromisso na casa dele. E ele acabou comprando aquilo tudo para a esposa dele. Deixa do jeito que está aí, né? Comprou tudo. A gente chegava na casa dele e falava assim: meu irmão, que casa, que móveis lindos. Não, meu irmão, não, ele fazia: não, meu irmão, isso aqui não é meu não, isso aqui é do Senhor, Carro bonito, meu irmão. Não, isso aqui só está emprestado comigo, é do Senhor. Era a atitude dele, ele não aceitava nenhum elogio, né? E falava: tudo isso aqui é do Senhor. Mas a gente pode, irmãos, talvez optar por uma vida simples, né? Eu vou andar, Cláudio, me permita usar o seu exemplo aqui, né? Eu vou andar num carro mais simples, né? Porque eu sou um servo do Senhor, né? Aí todo mundo vai olhar assim: meu irmão, mas você podia ter um carro bem melhor, não é? Mas olha, é uma pessoa simples, humilde de coração nela. Aí ele gosta. Olha a soberba no coração. Ele gosta de ser visto como um homem simples, humilde, mas seu coração é soberbo. Porque ele faz para ser visto, ele faz para ser elogiado, não é? E isso faz lembrar, irmãos, que Jesus condenou com os fariseus. Vocês jejuam, fazem orações, né, nas praças, para quê? Serem vistos dos homens. Vocês até alongam as franjas e os seus filactérios. Olha como é consagrado. Irmãos, todo mundo sabe o que é filactério? Eu estava lendo esse texto e a gente tem que ir no dicionário para ver o que é filactério. A gente lê. O que é filactério? Alguém quer participar? É um amuleto, irmãos, né, de couro, diz o dicionário bíblico, né, de couro grande, e naquelas fitas, naqueles cordões de couro, os fariseus pregavam, anexavam textos da lei. Olha que imagem maravilhosa, já pensou?
eu ou qualquer um, pastor, assim com aqueles cordões aqui, né, com os textos da lei, mas é a santidade, né? É Deus em pessoa, né? É aquilo que os fariseus faziam. Olha como é santo, né? Olha como é, né? Até a auréola está em cima da cabeça. Mas era só para ver, só para ser admirado pelos homens. Esse é o nosso coração, irmãos. Esse é o nosso coração. Então que Deus nos desperte nessa manhã, como Davi foi sensibilizado, sabe? Ó Deus, vê se há em mim alguma atitude hipócrita. Vê se há em mim alguma falsa atitude. Porque eu posso muito bem enganar as pessoas, mas ao Senhor eu não posso, né? E é fácil ser aceito pelos homens, mas e por Deus, irmãos? Porque Deus vê o nosso coração. Eu quero chamar a atenção, irmãos, para um detalhe, porque tudo isso que nós falamos aqui até agora, tudo que o texto mostrou para nós, qual é a fonte? É o nosso coração. Então, sobretudo, irmãos, que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo procede do nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e eu quero encerrar relembrando Salmo 19, 13, mais uma vez, aquelas palavras de Davi. Eu queria que os irmãos repetissem comigo, Salmo 19, 3, como sendo nossas essas palavras, clamando a Deus, que Deus venha trabalhar no nosso coração. Salmo 19, 13, vamos ler juntos? Vamos fazer então, irmãos, não apenas uma leitura, uma oração, um pedido a Deus. Salmo 19, 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E o Salmo 139, 23 e 24. Salmo 139, 23 e 24. Juntos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Pai querido e amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã tão preciosa, ó Deus. Um momento tão oportuno quando o Senhor nos alerta, ó Deus, do perigo, do orgulho, ó Deus, da vaidade, do individualismo, da altivez, de todos esses pecados, ó Deus, que nos leva a pensar em nós mesmos e nos colocarmos, ó Deus, acima das outras pessoas. E de até, ó Deus, de colocarmos a nossa condição como independente, ó Deus, do Senhor. O Senhor tem misericórdia, ó Deus, como Davi clamou, ó Deus, nós também clamamos nessa manhã, que o Senhor possa sondar, ó Deus, o nosso coração, e verificar, ó Deus, se existe em nós algum caminho mau, algum, ó Deus, desses pecados, ó Deus, e nos conduza no caminho do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Nos dê um coração manso, nos dê um coração humilde, ó Deus, nos dê um coração misericordioso, nos ajude, ó Deus, a sermos pacificadores. Que o Senhor possa derramar, ó Deus, dos altos céus, do trono da graça do Senhor, o verdadeiro amor, para que possamos compartilhar, ó Deus, com aqueles que nos cercam, e vivendo assim, ó Deus, o Evangelho do Senhor, na simplicidade, ó Deus, como ele nos é apresentado. Mas que essa simplicidade, ó Deus,
que essa profundidade, ó Deus, ela possa partir do nosso coração, do mais profundo do nosso coração, para ser refletido, ó Deus, nos nossos atos, para que sejam eles, ó Deus, verdadeiros, puros, ó Deus, e aceitáveis diante do Senhor. Nos ajude, ó Deus, nós te pedimos com muita gratidão no nome de Jesus. Amém.